né? O JavaScript, ele era forte, tá, ficou fraquinho e voltou a ser absurdamente forte, com Angular, o React, o próprio Node. Então, nada melhor do que a gente começar com uma linguagem que tem força e que não preciso de nada para instalar ela, né? Eu posso fazer no bom e velho bloco de notas, tá? Então, aqui, vamos começar um programinha do zero. Que começar um programa fazendo um clássico, somar dois números, tá? Então, quando a gente trabalha com o JavaScript, lembrando, ele é uma linguagem web, então, por ser uma linguagem web, eu estou colocando ele dentro de uma estrutura HTML, tá? Eu estou no bloco de notas, se vocês quiserem fazendo ao tempo comigo, podem fazendo junto também, tá? Então, aqui, abro o HTML, abro a cabeça aí do meu projeto em si e abro um script. Eu tenho uma variável do tipo chamada var, variável, lembrando que variável é um espaço de memória onde eu armazeno dados que eu não sei qual são dados que o usuário vai me digitar, e aqui eu vou pedir para o usuário digitar um primeiro valor. Tá? Aqui, entre aspas, é a minha conversa com o usuário. Eu escrevo o que eu quiser aqui dentro. E o que eu digitar aqui dentro vai ser uma variável do tipo inteira, tá? E vai ficar guardado nessa variável chamada A. Muito bem, vou fazer a mesma coisa para uma variável do tipo chamada B, onde o usuário vai digitar para mim um segundo valor. Muito bem. Aí aqui, deixa eu não ficar dando spoiler aqui não. Aí aqui eu vou falar aqui var, né? Eu vou criar uma variável chamada soma, e essa soma vai valer o valor de A mais o valor de B. Quanto é o valor de A e o valor de B? Não me importa, é o que o usuário digitou aqui. Então, para qualquer usuário que digitar, vai funcionar. Muito bem. E aqui eu vou falar que a soma dos números digitados é igual, e aqui eu coloco a variável soma. Lembrando, por que esse soma não está entre aspas? Porque se eu coloco soma entre aspas, vai aparecer a palavra soma. Eu não quero que apareça a palavra soma, eu quero que apareça o conteúdo da variável soma. Qual é o conteúdo da variável soma? O conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B. Eu dou um arquivo, salvar como, e aí eu salvo com o nome que eu quero, .html. Salvo ele. Ele está salvo aqui, ó. Tá? Aí eu dou um botão direito, abre com. Eu gosto do Chrome, eu vou abrir no Google Chrome. Muito bem. Ah, tá. Aqui eu abri um parênteses, abri dois parênteses, só fechei um. Então aqui eu fecho outro, aqui eu fecho outro. Arquivo salvar. Ah, muito bem. Então, olha só. Ele está pedindo para eu digitar o valor 1. Eu vou digitar um número qualquer. Vou digitar 9. Aperto OK. Ele está pedindo para digitar um valor 2. Eu vou digitar 3. E aperto OK. Ele mostra lá para mim, ó, a soma dos números digitados é 12. Ou seja, ele fez o que eu queria, que era somar dois números. Fez. Ok? Aqui eu fiz um programa que o usuário digitou um primeiro valor, ficou guardado no A, digitou um segundo. Literalmente, digitado dois números, faça a soma e mostra a soma dos dois. Então, eu tenho aqui entrada, processo, saída. Aí, vamos lá. É literalmente do zero, né? Para ficar claro para todo mundo. Funcionou, show de bola. Agora, vamos imaginar que eu quero trabalhar com... o usuário vai digitar 3 números e eu vou calcular a média desses 3 números, tá? Primeira coisa, se eu vou trabalhar com média, eu aprendi lá com a tia Ana na aula de matemática,
que eu tenho que somar os 3 e depois dividir por 3, concordam? Se eu vou dividir o número por 3, a chance de eu quebrar esse número é muito grande, né? De dar um número quebrado. Então, eu não vou trabalhar com parse int, eu vou trabalhar com parse float. O que é o parse float? O parse float, o int é uma variável do tipo numérica inteiro. O float é uma variável do tipo numérica real, né? Que é o número fracionário. Então, 8.8, 8.1, 8.2, muito bem. Os nomes das variáveis, eu posso dar o nome da variável que eu quiser, mas é legal eu trabalhar com variáveis, com nome de variáveis que tem a ver com aquilo que eu estou falando, né? Lembrando que eu tenho que seguir algumas regras. Variável pode ter número nela, mas não pode começar com número. Variável não pode ter caractere especial e variável não pode ter um nome reservado da linguagem. Por exemplo, if é um comando que a gente vai aprender aí, mas eu não posso ter uma variável chamada if. Então, como eu estou falando de nota, eu vou chamar de N1 e aqui eu vou pedir para o usuário digitar a nota 1. Vou chamar de N2 e vou pedir para o usuário digitar a nota 2 e vou chamar de N3 e vou pedir para o usuário digitar a nota 3. Vou criar, para guardar a média, eu vou chamar de média. E aqui eu vou falar que média é igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3, tudo isso dividido por 3. E vou dizer que a média das notas é média. Vou atualizar minha tela, olha lá. Então, nota 1, digitei 8, nota 2, 6, nota 3, 7. 8 mais 6, 14, 14 mais 7, 21, a média vai dar 7. Então, a média das notas é 7. Agora, eu quero, sei lá, digitar, vamos fazer um último exercício de estrutura básica. Hoje, a ideia era estrutura básica, entrada, processo, saída. Então, eu quero que o usuário digite o salário dele e eu quero que mostre qual é o FGTS desse salário. Lembrando que FGTS, independente de quanto você ganha, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é 8%. Então, o cara vai digitar o salário e eu quero que mostre. Por exemplo, o cara digitou 1.000, então o FGTS vai ter que dar 80. Entenderam a ideia? Então, quantas variáveis vamos lá, algumas perguntas importantes. Quantas variáveis eu preciso para fazer esse exercício? Dá para fazer com uma, não está errado. Mas eu particularmente acho mais didático fazer com duas. Uma para guardar o salário que o cara digitou e a outra para mostrar o FGTS, tudo bem? Eu vou criar uma variável chamada salário, que o usuário vai digitar. Ah, detalhe importante. O JavaScript, assim como o PHP, como Java, como C, como C Sharp, ele é case sensitive. Uma linguagem case sensitive significa que ela é sensível a maiúscula e minúscula. Tá? Moral da história, se eu estou criando a variável salário tudo minúsculo, eu vou ter que escrever salário tudo minúsculo. Se em algum momento do programa eu escrever salário com alguma letra maiúscula tal, vai dar pau, tá? Então, criei uma variável chamada A maiúscula. Então, ela vai ter que ser A maiúscula até o fim. Eu não posso pôr A minúscula em nenhum momento. Frescura que, por exemplo, o Python não tem. O Python tanto faz, né? O próprio VB tanto faz. Mas o JavaScript, assim como muitas outras linguagens, ele é case sensitive. Então, eu vou criar uma variável chamada salário e vou pedir para o usuário digitar o salário. Digite seu salário. Beleza. Aí eu vou criar uma variável chamada FGTS. E aqui eu vou falar que FGTS... Então, vamos lá. FGTS é 8%. Como que eu posso fazer 8% aqui? Aí é matemática. Eu tenho várias maneiras de fazer 8%. Então, eu poderia falar que salário vezes 80 dividido por 100, ele vai calcular 8%? 80 não, 8, né?
Então, aqui, 8 dividido por 100. Porque, ó, 8%, ó, 8 por 100. 8%, 8%. Ou, eu já sei que 8 dividido por 100 é 0,08, também poderia fazer assim, concordam? Também funcionaria? Então, eu vou deixar assim, porque vocês me trollaram com 80 dividido por 20, por 80 dividido por 100, eu não gostei, então vai ficar salário vezes 0,08. E aqui eu vou falar que FGTS é igual a FGTS. Salvo, se eu for testar agora, eu vou digitar 10 mil, vai ter que dar 800. Vai lá, FGTS é igual a 800. Aqui, ó, o exemplo que eu falei que era ruim trabalhar com uma variável só, digamos que eu quero fazer assim, ó. O salário de terá um FGTS de... Entenderam a ideia? Quer ver, ó? Vou salvar. Olha aqui, 10, 1, 2, 3. Olha lá. O salário de 10 mil terá um FGTS de 800.